Olá pessoal, é sempre uma satisfação imensa estar com vocês. Nós que estamos fazendo essa série aí de 10 vídeos e hoje vamos tratar do nosso segundo tema, que é um tema muito importante que também gera muitas dúvidas para os servidores relacionado ao direito do servidor público e o período eleitoral, né? Então vamos aqui explorar de maneira geral como é que funcionam os direitos dos servidores públicos durante o período eleitoral e explicar aqui alguns conceitos importantes para que não fiquem dúvidas do que é que o servidor pode pedir, do que é que a administração pública pode fazer. Primeiramente, colocar que as eleições foram adiadas para o dia 15 de novembro, né? Inclusive, foi feita uma emenda constitucional nesse sentido, que foi a emenda 107 de 3 de julho de 2020, que alterou aí as eleições do mês de outubro para o mês de novembro. Por que é importante abordar esse aspecto? Porque, gente, a data em que a eleição vai ser realizada, ela é muito importante para definir como é que vão funcionar dois prazos. Um primeiro prazo está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que não pode ser criada nenhuma lei que gere despesa ou vantagem para servidor público até 180 dias antes das eleições. E também nós vamos ter a previsão de outro prazo, que é o prazo de 3 meses antes das eleições, onde não pode acontecer transferências e supressões de vantagens, né? Então é por isso que é importante entender como essa emenda constitucional ela influencia nessa matéria, já que houve o adiamento do mês de outubro para o mês de novembro. O primeiro ponto a esclarecer é que foi feita uma norma de transição que estabelecia que os prazos que ainda não estavam vencidos, quando houve a mudança da data da eleição, os pedidos também de afastamento não foram afetados. Então, se o servidor público tem que se ausentar 3 meses antes das eleições para se candidatar, né, ele tem que pedir ali a chamada desincompatibilização. Esse prazo ele começou a partir do dia 15 de agosto, né, 3 meses antes, e tem direito, claro, de receber a sua remuneração durante esse período. O dirigente sindical, que é servidor público, que está afastado ali para mandado classista, esse prazo é um pouco maior, é um prazo de 4 meses, né? Então esse prazo, diferente desse que começou no dia 15 de agosto, esse outro já começou a partir do dia 15 de julho. E por que a gente fala na emenda constitucional e nessas regras de transição de prazo? Como a emenda constitucional foi promulgada no dia 3 de julho, as desincompatibilizações, tanto de dirigente sindical como de servidor, poderiam acontecer, já que o prazo ainda não estava vencido, uma vez que os servidores e os dirigentes sindicais tinham até o dia 15 de agosto para pedir esse afastamento. Servidor público normal de 3 meses, dirigente sindical 4 meses. Agora, se esse prazo estivesse vencido, aí sim você ia considerar os prazos anteriores que tomavam como base o mês de outubro. E essa previsão, ela está, né, de desincompatibilização de servidor público, ela está prevista na Lei Complementar 64/90, que estabelece no seu artigo 1º, inciso 2, letra L, esse afastamento aí de 3 meses para o servidor, inclusive de forma remunerada. Outra lei que é importante que o servidor saiba é a Lei 9.504/97, que diz em seu artigo 73, inciso 5, que é proibido que sejam realizadas transferências e supressão de vantagens 3 meses antes. Nesse sentido, o servidor público ele não pode ser transferido. Se acontecer qualquer tipo de transferência por qualquer motivo que seja, né, ainda que por um motivo discricionário, justo, essa transferência ela é nula de pleno direito, já que essa lei que eu acabei de citar, ela proíbe esse tipo de mudança de local de trabalho. Então, se o servidor público for transferido a partir do dia 15 de agosto até o final do ano, é possível pedir essa anulação de transferência. Do mesmo jeito, se for suprimida alguma vantagem. Então, se o servidor público recebe uma vantagem e essa vantagem é retirada dentro desse mesmo período, isso também é um ato nulo, que enseja num processo, que vai permitir aí que o servidor tenha restabelecido a vantagem e também o direito de receber pelos meses que permanecer suprimida, né? Outra lei que também é muito importante é a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui é onde surge uma das maiores dúvidas, né? Porque essa lei ela proíbe que seja criada vantagem para servidor público nos 180 dias que antecedem o período eleitoral, né? Esse prazo inicialmente
era no dia 4 de abril. Como houve a mudança das eleições para o dia 15 de novembro, esse prazo, como já estava vencido, como eu expliquei no início, ele não se alterou. Então, desde o dia 4 de abril até o dia 15 de novembro, ainda que seja um prazo superior aos 180 dias, não pode ser mandada nenhuma lei que crie vantagem ou despesa de servidor público. Mas isso não pode ser confundido com a concessão de vantagens que já estão previstas em lei. Então, por exemplo, se você tem alguma lei, regime jurídico único, que lhe garante um direito, e essa lei foi aprovada antes do período eleitoral, a concessão dessa vantagem não implica nessa vedação. Então é possível, por exemplo, que um servidor público que ganha 20% de salubridade tenha concedido 40%. Por quê? Porque o que dá direito a esses 40% é uma lei anterior ao período eleitoral. Né? Na verdade, você não pode aí, por causa dessa previsão na lei de responsabilidade fiscal, proibir que o servidor implemente um direito adquirido e que a administração pública pratique um ato vinculado. Né? Até porque a própria lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 22, inciso 1, cria essa exceção, onde diz que, salvo determinação legal ou ordem judicial, então se há uma determinação legal que diz que o servidor tem aquele direito e aquela lei que garante o direito foi aprovada e publicada antes do período eleitoral, mesmo que a vantagem seja concedida em período eleitoral, não há aí nenhuma irregularidade. O que não pode é o prefeito mandar uma lei para a Câmara dentro desse período, criando uma nova vantagem. Isso é vedado. Agora, respeitar as previsões que já estão em leis anteriores ao período eleitoral, não há nenhum problema. E aqui eu posso citar dois exemplos bem interessantes. O primeiro relacionado a piso do professor. O piso do professor ele tem que ser revisado todo mês de janeiro, né? E se não for revisado no mês de janeiro, quando ele é revisado depois, os municípios têm que garantir o pagamento desse piso de maneira retroativa. Se aí no seu município ainda não aconteceu essa revisão, agora que estamos em período eleitoral, ela ainda vai poder acontecer, já que a determinação que o reajuste do piso deve acontecer em janeiro é de uma lei federal, que deve ser obedecida pelos municípios, e essa lei que dá esse direito, ela é anterior, né, a publicação dela é anterior ao período eleitoral. Então, mesmo se tratando de uma concessão de aumento, o piso ele pode ser implementado, já que ele deveria ter sido colocado no mês de janeiro. Inclusive, tem uma decisão judicial interessante do Tribunal de Justiça de Sergipe, né, o processo número 1443-64-2018-825-0072, que decidiu nesse sentido. E um outro exemplo é relacionado à vantagem de servidor público, que está previsto em regime jurídico único, que foi dado em período posterior, né, durante o período eleitoral. Seja adicional noturno, seja insalubridade, seja abono de férias, qualquer vantagem que está prevista no regime jurídico único, que é dada no período eleitoral. E aí nós temos uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiânia, processo 36.1866, dígito 47/2018, 090015, que também foi nesse sentido, estabelecendo que se a vantagem é prevista em lei anterior, que foi publicada fora do período eleitoral, mesmo que acarrete no aumento de vantagem, esse direito deve ser garantido. Até porque quando você tem uma lei já aprovada e publicada, você já tem ali uma previsão orçamentária para aquele gasto. Então não se está criando nada novo, não se está onerando nada novo, e como essa vantagem já está prevista em lei, não pode o município querer utilizar o período eleitoral para negar esse direito. Além disso, também é importante que as pessoas saibam que a revisão geral anual relacionada a outro grupo de servidores, né, que tem direito a ter essa revisão todos os anos, ela também pode acontecer durante o período eleitoral, contanto que não ultrapasse o valor percentual da inflação. Né? Então você pode dar a revisão, você não pode dar reajuste, porque o reajuste geralmente ele fica acima da inflação. Tratando-se de revisão, aquela prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição, não há problema que ela seja concedida. E algumas pessoas também têm dito que a Lei 173 tem proibido se dar reajuste e revisões. Sim, mas a partir da publicação dela em maio. Como a revisão geral anual e o reajuste do piso devem acontecer em janeiro, essa lei não retroage para atingir, pelo menos durante o ano de 2020, esse direito do servidor público, né? Claro que 2021 vai ser um outro debate, vai ser outra conversa, mas essa lei ela não pode retroagir para impedir que aconteça ou a revisão geral anual dos servidores ou a revisão
do piso do magistério, certo? E última informação, que é importante que você saiba, é a respeito da circunscrição do pleito. Essas vedações eleitorais que foram citadas, elas só se aplicam no local onde vai acontecer as eleições, né? Então, por exemplo, se fosse uma eleição de âmbito federal ou estadual, não haveria nenhum tipo de vedação, já que não seria no âmbito municipal. Então a prefeitura poderia criar lei, poderia criar vantagem durante esse período se fosse uma eleição de âmbito estadual ou federal. Como se trata de uma eleição municipal, né, a gente usa esse termo, como a eleição acontece na circunscrição do pleito, aí todas essas vedações e exceções que eu acabei de falar aqui, elas são aplicadas. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, você pode deixar aí embaixo, que na medida do possível vamos estar respondendo, mas é salutar que você entenda como funciona essas concessões de vantagens, como você pode pedir um direito durante o período eleitoral e saber que essa vedação ela não é de forma absoluta e que você pode sim pedir a concessão de vantagem caso seja um direito previsto em lei. Ok? Então é isso, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.